Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Como sempre, é sempre um prazer te receber aqui no nosso canal. Hoje o nosso tema é o princípio das dores. E hoje nós vamos nos deleitar em Mateus 24, que é um clássico da igreja. O princípio das dores são sinais que o Senhor nos deixou nessa terra para que a igreja ficasse ligada nesses sinais para que nunca a igreja fosse enganada. Nós já falamos da grande tribulação, essa aqui é uma série que o Senhor colocou no meu coração. Estamos falando direto do que está acontecendo no mundo e você é o nosso convidado todo especial. Então, o princípio das dores nós vamos descobrir aqui no Evangelho de Mateus, que fala sobre os sinais da volta de Jesus. Então, os sinais dos tempos está aí estampado na cara de todo mundo. Hoje nós temos o que? Violência muito forte, a cada dia mais vai crescer, o homem realmente se afastando das coisas do Senhor, muitas guerras, muita fome no mundo, desastre, a multiplicação da ciência que a gente está vendo hoje, a tecnologia, armas nucleares que todas as nações bélicas dessa terra estão se armando, e essa guerra aí hoje que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia pode ser um estopim para que também todas as nações ali da Europa e do mundo correr numa grande escala de armamento para se proteger. Então isso está crescendo a cada dia, poluição, terremotos, então tudo isso a gente está vendo acontecer. Claro que já aconteceu no passado, mas não como está agora com essa proporção muito forte estampada aí nos noticiários. Então vamos descobrir aqui no nosso canal esses sinais. Jesus deixou muito bem claro aos seus discípulos, está deixando muito bem claro hoje para todos nós que vamos assistir esse estudo. Aqui em Mateus, Mateus 24, do 1 ao 2, os seus discípulos vão fazer a pergunta para Jesus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Para quem não sabe, o primeiro templo foi Salomão que construiu. Foi um templo muito lindo, a glória do Senhor se manifestou ali. Isso está em Primeira Reis, você pode ver essa história. E nesse momento que Deus ele vai ali confirmar o trono de Davi sobre o filho dele, o grande rei Salomão, é um momento muito lindo da história desse povo, que Salomão ele está na direção de Deus, está fazendo tudo certo, o Senhor tem se agradado e o Senhor vai honrar ele, então ele vai construir o templo que era o sonho do grande rei Davi em construir, mas por causa que as mãos de Davi Davi era um homem de guerra, o Senhor deixou para que Salomão construísse esse templo. Então foi um templo muito lindo, maravilhoso. E este templo aqui, que os discípulos perguntam para Jesus sobre esta construção, já é o segundo templo. Ali, quando eles saem do cativeiro babilônico, eles voltam ali a reconstruir a cidade, né? Tudo que estava em ruína. Deus levanta Neemias, Ageu, Zorobabel, Malaquias, esses profetas que vieram, Esdras e muitos e outros que vieram para reconstruir a cidade que estava toda destruída. Na época do Messias, o grande rei Herodes, ele ampliou esse templo, e esse templo ficou muito magnífico também, muito bonito. Não igual ao primeiro, mas também era uma coisa que chamava muita atenção, porque Herodes é considerado aí na história como um grande construtor, um grande investidor aí das construções que estão aí na Palestina, e a gente vê hoje as ruínas das construções que ele fez estar na história. Então os discípulos perguntaram para Jesus e Jesus lhe respondeu a sua pergunta. Olha o que ele diz aqui. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhes mostrar as construções do templo. Aí Jesus vai profetizar. Vocês estão vendo tudo isto? Uma pergunta. Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E isso se cumpriu profundamente depois ali que Jerusalém cai no ano 70, quando Tito invade ali Jerusalém com todos os exércitos e destrói o templo, leva todas as riquezas desse templo
que foi tacar o fogo no templo, o ouro que derreteu do templo, levaram para outras nações, para outros países, principalmente ali para a capital de Roma. Todo aquele aparato do templo, coisas magníficas, coisas lindas, foram levados aí para outras nações e principalmente para Roma. Aqui em Marcos 13:1 me chama a atenção porque Marcos ele vai um pouco mais profundo. Quando ele estava saindo do templo, aqui Jesus saindo do templo, um de seus discípulos, Mateus diz que seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar a construção. E aqui um de seus discípulos disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E o Senhor responde a mesma coisa para esse discípulo, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Por quê? Porque essa construção era muito linda, essas pedras eram enormes e naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, mas era uma coisa muito bem feita que realmente impactava as pessoas quando olhavam para o templo. Olha o que acontece. Aqui você vai ver aqui mais ou menos como era essa pedra e por que os discípulos falaram para Jesus: Olha, mestre, que pedra, que construções. Hoje essa parede aqui é o que sobrou aí do templo de Jerusalém, esse templo que Tito destruiu. Eu vou mostrar aqui para você que está bem explicadinho aqui, que eu peguei esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva, para que você venha entender o que eu quero te dizer. Jesus estava no Horto das Oliveiras com os discípulos, na verdade no topo do Monte das Oliveiras, quando eles estavam comentando o que haviam visto aqui embaixo. E a Bíblia diz que eles estavam impressionados com o tamanho e o esplendor das pedras do templo, do santuário. Você se lembra disso? Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Marcos 13, 1 e 2. Agora vamos ver na prática o motivo, a razão da admiração dos apóstolos. Veja o tamanho desta pedra. Enorme. Não tem nenhuma emenda. Ela é inteira. E deixe-me dizer para você que há pedras muito maiores do que esta compondo toda a parte da estrutura do Santuário de Jerusalém. As palavras de Cristo foram muito claras. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É isto que diz a Bíblia. Olha o testemunho da arqueologia. Aqui estão as pedras que pertenciam ao muro da época do santuário. Tudo isso colapsou. Exatamente, é isso que você está pensando em casa. Essas pedras que estão aqui, são as pedras originais do templo, como foram derrubadas no ano 70 e ficaram por 2000 anos cobertas até que os arqueólogos pudessem vir e limpar tudo isso. A violência com que essas pedras estão aqui nos dá uma ideia de como foi terrível aquele dia em que o templo veio abaixo. Há testemunhos históricos que dão uma narrativa clara de quão terríveis foram aqueles dias. Aqui também uma foto que eu deixei aqui. Então, meus amados irmãos, vocês podem ver que a palavra de Deus é verdade, que tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou como profecia, deixou a palavra para a sua igreja. Isso aqui é para ainda nos fortalecer, a nossa fé principalmente, crer que Deus existe, que Ele está voltando e os sinais estão se cumprindo. Então vamos continuar. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a Ele, em particular disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, porque eles queriam saber se realmente aquele momento que ele estava vivendo com o Senhor Jesus Cristo, se realmente aquelas coisas iam acontecer. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Nós temos que ter muito cuidado com o que está acontecendo, para que ninguém venha distorcer a nossa fé com ensinos heréticos, com filosofias gnósticas e com tudo aí hoje que a mídia hoje bombardeia as nossas mentes. Se a gente se voltar para as coisas do Senhor, a gente vai ficar ligado, ninguém vai nos enganar, porque a gente vai estar ligado em quê? Na palavra, na fé que defendemos,
e naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja, o seu legado, e as profecias estão se cumprindo. Ele diz, um dos sinais, pois muito virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Isso aconteceu tanto na época ali de Jesus, quando ele subiu ao céu, que apareceu muitos falsos profetas dizendo que ele era o Cristo, principalmente ali Bar-Koba, que fez uma grande revolta contra o Império Romano. O Império Romano mandou matar ele e todos os seus seguidores, e muitas pessoas ali caíram no descrédito sobre a vinda do Messias. Mas aquela profecia não era para aqueles dias, e aquelas pessoas que se diziam ser Jesus Cristo não era Jesus Cristo. E hoje é a mesma coisa, a gente vê muita gente aí dizendo que é o Cristo, muitos antes Cristo surgindo aí no mundo, mas a gente vê que tudo é para enganar e está enganando muitas pessoas, porque as pessoas não estão se voltando para a palavra de Deus. E é uma tristeza que muitos ministérios hoje também não ensinam a palavra do Senhor. Vocês ouvirão falar de guerras, é o que está acontecendo, e rumores de guerra. Não tenham medo, isso está acontecendo hoje. A gente vê que hoje as pessoas estão sofrendo aí com essa guerra, não só na Ucrânia, mas aí no Iêmen, que ninguém mostra. Alguns países aí da África estão em guerra, guerra civil pesada. Muitas pessoas estão morrendo no mundo. Então tudo isso são rumores de guerra com uma proporção muito forte, muito imensa, e muitas pessoas estão morrendo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque é o princípio das dores. É que nós estamos vivendo. A gente já está nesse princípio das dores, porque estamos vivendo muitas guerras, muita fome no mundo. A fome tem matado milhões de pessoas no mundo, terremotos quase todo dia tem no mundo, violência, né? A gente vê que realmente a tecnologia hoje é muito forte. Então, meus amados irmãos, só não ver quem não quer, mas é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porque já estamos vivendo o princípio das dores, que é o tema hoje. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente sabe o que aconteceu no Japão, as tsunamis ali no países asiáticos, ali Indonésia, aquela região ali, o Haiti tem sofrido muito e todo mundo está sofrendo hoje com essa pandemia no mundo todo. A gente nunca tinha visto coisa como essa, de atingir todo o planeta. Ainda estamos nessa pandemia. Veja que as coisas estão se acumulando. A gente está numa pandemia, é terremotos, é rumores de guerra, é gente sofrendo, é gente morrendo. O que está acontecendo na Ucrânia é milhares de pessoas estão mortas, famílias sendo destruídas, e está aí na cara de todo mundo. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente não sente muito isso porque a gente mora num país maravilhoso, um país que não se envolve em guerra. Mas essas pessoas que estão aí hoje aí na Ucrânia, meus amados irmãos, as pessoas estão sofrendo demais. Tudo isso é o início das dores. Então o mundo não vai melhorar. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa vida. Esse estudo aqui não é para meter medo em ninguém. Jesus não quer que ninguém tenha medo. Claro que dá medo, a guerra dá medo, que as pessoas estão morrendo. O homem continua maligno e mau em seus pensamentos por causa da ganância, do poder, e as coisas não vão melhorar. Mas o nosso Deus, ele quer que a gente se assegure naquilo que a gente acredita. Não tenham medo, essas coisas vão acontecer, porque é o princípio das dores, o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Hoje o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é um dos nomes mais
profanado no mundo, mais perseguido no mundo. Muitos cristãos estão morrendo aí no mundo muçulmano, no Oriente Médio, na África, ali na Arábia Saudita, ali no Iêmen. Tem muitos missionários aí espalhados na janela 1040, ali na China, na Coreia do Norte. A igreja hoje ela está sendo muito perseguida e milhares de cristãos estão morrendo no mundo. Então, como também ali no período dos apóstolos eles sofreram martírio, quase todos morreram dessa morte terrível, assim também no final dos dias a igreja vai ser perseguida, vão querer fechar a igreja, vão querer profanar o nome de Jesus. A gente vê aí o que aconteceu nesses carnavais aí da vida, as pessoas profanando o nome do Senhor, a igreja sendo combatida fortemente, as pessoas não querem saber de igreja, não querem que tenha igreja. Então a gente vê que a perseguição está em todo lugar. Mas isso é o princípio das dores, isso é o início das dores. Jesus deixou tudo profetizado para que a igreja possa a cada dia mais se fortalecer nele, na sua palavra, na sua obra e fazer a sua parte. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, é o que está acontecendo no mundo. Trairão e odiarão uns aos outros. Isso é o que mais acontece hoje no mundo. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem enxergar na igreja e só ouvir o lado bom do evangelho. Quando o pastor ali prega uma palavra mais exortativa, o irmão já dobra o berço, já não gosta, mas a palavra do Senhor ela tem que ser ministrada e pregada, doa quem doer. Então, por causa disso, o que é que está acontecendo? São os empresários da fé, são os profissionais da fé que se dedicam a aprender a Bíblia, abrem um monte de igreja e começam a enganar o povo com óleo, com sal, com movimento. E essas igrejas estão lotadas e as pessoas estão todas sendo enganadas, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para quê? Primeiramente, é para a salvação e, em segundo lugar, para a ressurreição dos mortos. O resto é conforme a tua obediência, conforme o fruto que tu gera no mundo espiritual para o reino de Deus, que as bênçãos virão sobre a tua casa e a tua família. Devido ao aumento da maldade, é o que está acontecendo hoje no mundo, com essa guerra na Ucrânia, a maldade do homem, a sede de poder, o amor de muito esfriará. Por quê? Porque essas pessoas só pensam em engano, essas pessoas só pensam em maldade, essas pessoas têm um coração impuro, essas pessoas não acreditam no sobrenatural do nosso Deus. Então a maldade, o amor de muitos se esfriará, porque as pessoas não querem crer, porque as pessoas não querem se voltar para a palavra, para a família, para a Bíblia, porque é ela que nos edifica, nos exorta e nos consola e nos renova na presença do Senhor, porque somos seres espirituais. O homem ele não é só isso aqui, carne, corpo físico, ele é espiritual e o espiritual é sobrenatural. O Espírito Santo da verdade que está nessa terra, o poder que Deus deixou, que é o próprio Deus que está dentro da gente, nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, porque o Senhor sabe que não será fácil para ninguém. É o que está acontecendo no mundo. Os dias não têm sido fáceis. É muita maldade, é muita violência. Os noticiários é um sensacionalismo e a mídia gosta de mostrar isso porque é isso que vende. As pessoas que assistem essas coisas ficam com a sua mente, com o seu coração triste, porque Deus não quer que essas pessoas assistam isso. Leia a sua Bíblia, escute um hino, escute um estudo que vai edificar a sua vida, amém? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Isso está acontecendo, apesar de todas essas perseguições, essas guerras, o princípio das dores que estamos vivendo, mas a igreja tem pregado. Tem homens, mulheres, crianças, jovens que Deus tem levantado nos últimos dias e Deus sempre trabalhou assim com os remanescentes, com aqueles que realmente amam a Deus, querem fazer a vontade do Senhor e deixar os seus legados para outras gerações, amém? Então o intuito desse canal
é ensinar você através desse instrumento, a rede social. Então compartilhe, dê o seu like para que essa palavra chegue a muitas pessoas. Aqui em nosso país, muitas pessoas não têm o estudo, não têm a internet, não tem como chegar a ela, mas você pode ser esse instrumento para levar esse estudo. Então você mesmo montar o seu estudo e fazer o ID, levar a palavra do Senhor. Esse é o estudo, esse é o princípio das dores que estamos vivendo, mas não tenha medo. Se fortaleça a cada dia no Senhor, guarde a sua fé, guarde aquilo que você acredita, porque no final a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Muito obrigado você que ficou aqui conosco até agora, você que tem assistido aqui o nosso estudo, compartilhe o canal, dê like e eu creio que o canal vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E como sempre, fique com Deus. Tchau, bye, fui, até o nosso próximo encontro.